A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender parcialmente os decretos do presidente Jair Bolsonaro, que reduziam o imposto sobre produtos industrializados, levou a uma enxurrada de manifestações nas redes sociais, questionando a interferência do tribunal no governo. A procuradora Tameia Danelon ironizou: agora o STF, além de ser o guardião da Constituição, é o guardião do Código Tributário Nacional. O deputado Felipe Barros observou: me parece que grande parte dos processos que questionam atos do governo federal são curiosamente sorteados para o ministro Alexandre relatar. O deputado estadual Bruno Engler disse: o ministro Alexandre de Moraes acabou de suspender o decreto do presidente Bolsonaro que reduziu em 35% o IPI. É isso mesmo que você leu. A coisa virou pessoal. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, afirmou: atropelam o processo penal, anulam condenações do ex-presidiário e inventam os inquéritos do fim do mundo. Em seguida, destroem a imunidade parlamentar. Não satisfeitos, agora serão os donos da política tributária nacional. Numa canetada, as motos, por exemplo, ficarão 25% mais caras. A escritora Cláudia Wilde apontou: ao suspender o decreto presidencial que corta o IPI, o ministro Alexandre de Moraes deixa bem claro para o povo brasileiro que nada vindo do Executivo Federal prosperará. O sujeito não mostra preparo emocional para julgar nem mesmo um concurso de bonsai. A campeã olímpica de vôlei e comentarista política Ana Paula Henkel disse: o iluministro Alexandre de Moraes acaba de suspender o decreto presidencial que reduz em 35% o IPI. Data vênia, vai trabalhar, Alexandre, sossega o ego e deixa o país em paz. O deputado estadual Eric Lins apontou: Alexandre de Moraes suspendeu um decreto de redução de IPI que é de competência exclusiva e discricionária do presidente da República, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. A deputada federal Carla Zambelli disse: Alexandre de Moraes suspendeu parcialmente decreto que ampliava a redução da alíquota do IPI de 25% para 35% em todo o país. E quem paga a conta? Povo brasileiro, ou seja, você. O advogado Maurício Spinelli apontou: para quem já suspendeu a Constituição, suspender decreto é mole. O deputado estadual Gilberto Silva questionou: é ou não ditadura da toga? Alexandre de Moraes suspende decreto de Bolsonaro que reduz IPI em 35%. Ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu os decretos 11.047 e 11.055, que reduzem as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Ele quer mais impostos. O vereador Carmelo Neto disse: urgente, Alexandre de Moraes acaba de suspender o decreto de Bolsonaro que reduzia o IPI em 35%. O STF não quer ver nenhum cidadão pagando menos impostos. Se for assim, como eles irão conseguir bancar as lagostas? Absurdo. O advogado Ricardo Vasconcelos disse: medida inconsequente por ideologismo que prejudicará milhões de trabalhadores. Essa redução, dada pelo Planalto, aumenta o consumo e gera empregos. O advogado Leonardo Dreher: o tratamento tributário diversificado em relação à Zona Franca de Manaus não deve atingir o restante da sociedade. Reduções de impostos são importantes em toda a federação. Não se pode privar as pessoas de pagarem menos impostos sob a justificativa de proteger determinada região. O deputado federal Marcel Van Hatten lembrou a responsabilidade do Congresso pela omissão dos parlamentares. Onde vamos parar? Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, está extrapolando suas competências e interferindo em decisões que cabem ao Executivo. Inacreditável. A determinação da alíquota do IPI cabe única e exclusivamente ao governo federal. O Supremo quer ter a palavra final sobre tudo o que ocorre em nosso país, quer legislar, decidir sobre impostos, impor censura ao parlamento e nas redes sociais.
Decididamente, o Congresso Nacional precisa se pronunciar fortemente sobre esses desmandos que estão ocorrendo, infelizmente, com uma frequência cada vez maior em nosso país. O engenheiro Edivaldo Pessoa questionou: o mais estranho é que é sempre o mesmo ministro. Se querem governar e legislar, pela Constituição não teria que deixar o cargo do judiciário, concorrer à eleição, vencer e só depois poder fazer suas competências? Quer seja no Legislativo ou no Executivo? O jornalista Leandro Narloch disse: terrível decisão do Alexandre de Moraes. Para manter privilégios da Zona Franca de Manaus, prejudica-se todo o Brasil. Aumenta a exclusão comercial, obriga todos os brasileiros a pagar mais caro. Mais uma vez, a vontade de minorias organizadas fala mais alto que a maioria. O internauta Luiz Souza sugeriu: os ministros do STF deveriam se candidatar em outubro. Assim, teriam legitimidade para governar o Brasil caso vencessem, e não como vem fazendo, oposição sistemática ao executivo na base de decisões monocráticas. O jurista Fabrício Rebelo ironizou: por vezes fica a impressão de que se um ET chegasse hoje ao Brasil e tentasse entender a função da Suprema Corte, seria muito difícil convencê-lo de que não é reformular tudo que o Poder Executivo Federal fizer. O delegado Humberto Teófilo disse: Alexandre de Moraes acaba de suspender o decreto do presidente Bolsonaro que reduz impostos. A medida reduziria o preço de calçados, tecidos, móveis, brinquedos, som, TV, veículos, etc. A Constituição está sendo rasgada. Um ministro sem votos quer governar o país. O empresário Salim Matar apontou: mais uma interferência do STF no Executivo. Ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido do Solidariedade e suspendeu a redução do IPI para produtos produzidos pela Zona Franca de Manaus. É lamentável que interesses corporativistas prevaleçam sobre o interesse dos brasileiros. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Ministro da Educação baixa uma portaria. Ministro do Trabalho baixa uma portaria. Aí a rede, que eu não consigo entender como é que tem tanto recurso para ter tanto advogado. A rede vai no Supremo, em regra é a rede, e propõe uma medida ali para derrubar a portaria. E o Supremo, que, salvo o melhor juízo, nunca teve uma atuação de governar, porque aí não é
A gente tem que dividir o que é ativismo judicial do que é o Supremo entender que pode governar, tá? Então, o ativismo judicial, ele acontece quando o Supremo interpreta a lei de uma maneira muito elástica, interpreta a Constituição de uma maneira muito elástica, né? A gente pode dar N exemplos aqui. Agora, o que está acontecendo recentemente não é ativismo judicial, entendeu? É algo diferente, é algo muito perigoso, pois é o Supremo governando, entendeu? Então, assim, Supremo analisou o caso Elvanger, né? E estendeu o conceito de racismo. E, num segundo momento, estendeu racismo para a homofobia, criando um tipo penal. Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, sobretudo porque tem a ver com criação de crime, tá? O Supremo está analisando ali uma ação do PSOL para, eventualmente, legalizar o aborto e ter como um procedimento realizado no SUS, né? Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, em especial porque você está lidando com direitos fundamentais, porque todo indivíduo tem direito a nascer, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é algo completamente diferente. É a corte governando. Porque quando você tem, né, um presidente, um grupo de ministros, baixando normativas, nada exageradas, e outros partidos políticos que não conseguem eleger quadros, que não conseguem fazer o debate dentro do ambiente, né, do legislativo, impugnando por medidas judiciais, e reiteradamente ministros do Supremo, em decisões monocráticas, derrubando ações de ministros e do próprio presidente da República, aí não é ativismo judicial, aí é governo. Então, é importante a gente explicar isso, né, para os cidadãos, para os próprios críticos da atividade do Supremo, porque eu percebo muita mistura nessas críticas, né? E se a gente não deixar isso muito bem explicado, fica difícil da gente combater esse movimento, que eu vejo como um movimento perigosíssimo para a própria democracia. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Existem algumas situações em que parlamentares vão ao Tribunal de Justiça, seja para questionar aprovações no âmbito da Assembleia, alguns questionam modalidades de votação, houve decisões do TJ que eu já critiquei por entender que eram, vamos dizer assim, alguma modalidade de interferência na atividade do Legislativo, porém, né, não existe uma situação do TJ que se equipare à atividade do Supremo. É muito comum o TJ dizer, olha, isso é do âmbito do Legislativo, quando encerrar a discussão lá, eventualmente podemos avaliar, num caso concreto, a incidência da lei. Não existe essa gana, né, do TJ governar São Paulo. Quantas vezes a oposição questionou um ato de um governador aqui de São Paulo, situações que eu mesma, vamos dizer assim, era contrária à decisão do governador. Como sou, né? Sou muito crítica às muitas decisões que o João Dória tomou aí ao longo do seu mandato, e o Rodrigo Garcia vem seguindo igual, né? Eu sou muito crítica, mas o TJ tem esse cuidado, né, de não governar, vamos dizer assim, no lugar de quem foi eleito governador, de quem foi eleito deputado, e o Supremo não está tomando esse mesmo cuidado. Penso eu que isso esteja acontecendo por ser um governo de direita, um governo Bolsonaro, né? E é muito evidente que o Bolsonaro é persona não grata ali dos ministros, né? Porque não aconteceu isso no governo Temer, não aconteceu isso no governo Dilma, não aconteceu isso no governo Lula, né? E eu acredito, obviamente, que se eventualmente o ex-presidente vier a ser eleito, que não é impossível, é bom que os direitistas estejam conscientes disso, que se o ex-presidente Lula for eleito, o Supremo não vai proceder dessa forma.
né? Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no país, né? Não tem precedentes, não tem precedentes.